Hermione se virou para encarar Malfoy calmamente. Mesmo sem a poção, ela duvidava que se sentisse particularmente preocupada. Ela olhou para ele enquanto ele se aproximava. Ela havia concluído que, de modo geral, ele não tinha permissão nem disposição para machucá-la. Mesmo que ele não estivesse desesperado para entrar em suas memórias, Stroud provavelmente explicara para ele exatamente por que não seria aconselhável quebrá-la psicologicamente. Você mantém muitas pessoas em gaiolas? Ela perguntou. Ele olhou para ela. Seu rosto estava ligeiramente pálido e seus olhos estavam escuros e endurecidos com a raiva que ele mal conseguia controlar. Ela podia sentir isso girando nas bordas dele. Ocorreu-lhe que, se ela tentasse fazer com que ele a matasse, provavelmente seria o momento perfeito. Ele estava cercado pela magia negra viciante e corruptora da sala. Ela podia sentir isso penetrando nela enquanto ela permanecia olhando para ele. Uma pessoa poderia obter um elenco alto em um ambiente como aquele. Os lábios de Malfoy pressionaram em uma linha dura e ela pode ver sua mandíbula apertar. Havia tanto sob seu frio interminável. Uma fúria adormecida estava se agitando, ondulando logo abaixo da superfície. A sala de visitas teve um forte efeito sobre ele. Uma provocação astuta e ela poderia fazê-lo explodir. Ela se perguntou como fazer isso. Então ele zombou. Você é o único que mantém enjaulado, sangue ruim, disse ele. Sua expressão tornou-se abruptamente indiferente de novo, a raiva aparentemente diminuída. Você não percebeu? Os lábios de Hermione se curvaram. Malfoy olhou ao redor da sala. Seu rosto parecia tenso, mas ele sorriu para ela. Esta é a ala da mansão do meu pai, disse ele. Hermione olhou em volta rapidamente, meio que esperando que Lucius Malfoy aparecesse de algum lugar com uma expressão maníaca que lembrava sua ex-cunhada. Felizmente para você, Malfoy continuou. Ele está no exterior desde o fim da guerra. Gosto de esperar que ele não torture e amaldiçoe horrivelmente se você se cruzar. Mas se eu fosse um apostador, teria que admitir que as chances não estão a seu favor. Portanto, desaconselho visitas regulares aqui. Você quer um tour completo antes de irmos? Só para se assegurar de que não há nada convenientemente mentindo para você me matar? Ele gesticulou em direção à porta da sala e Hermione saiu. Ele a seguiu de perto e fechou a porta com firmeza. Hermione sentiu um pulso de magia quando ele se fechou. A sensação de escuridão desapareceu do ar ao redor deles. A porta estava fortemente protegida por proteções. Hermione percebeu que provavelmente era uma das inúmeras salas que ela não deveria entrar. Ela se perguntou se os outros cômodos dos quais ele a impedia eram igualmente dragados em magia distorcida. Astoria não disse que havia nenhum lugar que eu não deveria ir. Presumi que tinha permissão para explorar toda a mansão, disse ela. Tenho certeza de que ela ficaria emocionada se você tivesse um fim infeliz. Deixando de lado a indignidade de sua mera existência, isso pode significar minha morte também. Então ela se tornou uma viúva rica e livre para conduzir todos os seus assuntos de mau gosto ainda mais publicamente do que ela já faz. Malfoy disse em um tom indiferente. Hermione olhou para ele. E você não se importa? Ele olhou para Hermione com uma expressão fria. Fui ordenado a me casar com ela, portanto casei-me com ela. Nunca fui ordenado a me importar, disse ele. Você parece tão escravizado quanto eu? Hermione disse provocativamente. Malfoy parou no corredor e lentamente se virou para encará-la, erguendo uma sobrancelha. Ele a observou por vários segundos e Hermione parou e olhou para ele. Você está tentando me provocar ou influenciar minha lealdade, sangueruim. Como você é terrivelmente audacioso. Hermione estudou seu rosto por vários momentos antes de levantar uma sobrancelha. Você já pensou nisso? Se não tivesse, ficaria ofendido agora, disse ela. Ele continuou a estudar o rosto dela por vários momentos antes de um sorriso lento se formar em seus lábios. Sabe, você quase parece um grifinório de novo. Eu sempre fui uma grifinória, ela respondeu. Seus olhos brilharam fracamente. Verdade. Suponho que sim, disse ele. O momento se estendeu. Eles continuaram olhando um para o outro. Os olhos de Hermione se estreitaram enquanto ela o avaliava. Parecia impossível que ele tivesse apenas 24 anos. Ninguém tão jovem deveria ter uma raiva tão gelada atrás de seus olhos. Hermione tinha visto muitos rostos envelhecidos pela guerra, mas a expressão de Malfoy era única.
Ele estava contido com tanta precisão, mas seus olhos eram uma tempestade. Eles pareciam conter o poder do mar. Quantas pessoas ele matou? Pessoas que ele conhecia, pessoas que ele não conhecia. Nada disso parecia perturbá-lo. Seu rosto não estava marcado de preocupação, jovem e indolente. Ela podia ver a guerra em seus olhos, no entanto. Todas as mortes que ele havia causado e visto, como se o cinza nelas fossem fantasmas. Ginny! Ele matou Ginny! Amarrou seu cadáver na frente de todos os seus amigos e o deixou apodrecer. E Minerva. Poppy Pomfrey, a primeira a ensinar cura a Hermione. Neville, o primeiro amigo de Hermione no mundo bruxo, temperamental. Malfoy matou todos os que ficaram depois da guerra. Ele exterminou a Ordem da Fênix. Mesmo sob a poção, o ódio e a raiva que ela sentia por ele eram inevitáveis. Ela não o odiava apenas emocionalmente. A fúria por tudo que ele destruiu era uma estrutura em sua mente. Ele merecia sofrer profundamente por tudo que tinha feito. Ela não precisava sentir emoções para acreditar. Ela não conseguia entender o que ele ganhava com isso. Ele era rico, mas parecia não fazer nada com isso. Ele era poderoso, mas era obrigado a manter o anonimato. Ele não tinha hobbies aparentes além de matar pessoas com eficiência e ler. Ele nem parecia gostar particularmente de matar pessoas. Sua vida parecia estranhamente vazia de qualquer coisa satisfatória. O que o moveu? Ela abriu a boca para cutucar, mas se conteve e se conteve. Ela teve que pisar com cautela. Ela queria pensar mais sobre isso. Ele sorriu quando viu sua boca fechar. Compondo um esboço psicológico de mim, ele perguntou. Hermione torceu a boca em um sorriso fraco. Sim, ela disse. Estou ansioso para ver isso, disse ele, virando-se para continuar pelo corredor. Ela fungou e olhou para ele. Houve um clique agudo de saltos e Astoria apareceu de repente. Quando ela avistou Hermione e Malfoy, seus olhos se estreitaram e seus lábios se franziram. Estamos todos socializando juntos agora? Astoria perguntou com uma voz melosa, apenas visitando a mansão. Malfoy falou lentamente, o rosto de Astoria ligeiramente pálido. A porta da sala de estar da ala sul foi aberta. Talvez os elfos domésticos tenham deixado aberto. Astoria disse rigidamente. De fato, disse ele com um sorriso. Sem dúvida foram os elfos domésticos. Pensei que você tivesse negócios hoje, disse Astoria, mudando de assunto abruptamente. Você disse que seu dia estava bastante cheio quando eu pedi que você parasse na arrecadação de fundos esta tarde e ainda assim aqui está você visitando a mansão. Hermione vacilou levemente enquanto ficava entre Malfoy e Astoria. Havia algo intensamente instável na esposa de Malfoy e Hermione não queria chamar sua atenção ou ira. No entanto, não havia maneira de Hermione se retirar da conversa tensa sem ser óbvio. Ela permaneceu congelada, observando a cena cuidadosamente enquanto tentava ser discreta. As palavras pareciam cheias de implicação e antipatia mútua. Astoria fervilhava de ressentimento mal disfarçado, os dentes brilhando fracamente enquanto ela olhava para o marido. O Lord das Trevas foi bem específico ao dizer que a sangue ruim tem precedência sobre todo o resto, disse Malfoy com uma expressão fria. Astoria deu uma risada aguda e histérica. Meu Deus, eu não sabia que herdeiros eram tão importantes, ela disse olhando para o estômago de Hermione. As instruções do Lord das Trevas são o que importa, disse Malfoy, começando a parecer entediado. Ele nem estava olhando para sua esposa. Na verdade, Hermione percebeu. Ele estava olhando por cima da cabeça de Astoria e olhando para um espelho na parede que refletia ele e Hermione. Se ele me pedisse para cultivar vermes Flober, eu o faria com igual devoção. Hermione quase bufou. Eu não notei nenhuma das outras éguas reprodutoras precisando de tanta devoção. Você nem mesmo deixa ninguém se aproximar dela. É como se você a estivesse acumulando. Astoria retrucou bruscamente. Malfoy riu. Um brilho cruel apareceu em seus olhos quando eles pousaram no rosto de Astoria. Um lampejo de incerteza cintilou nos olhos de Astoria como se ela fosse pega de surpresa pela atenção total que seu marido estava de repente dando a ela. Disseram-me que você não queria colocar os olhos nela, Astoria. Isso estava errado? Malfoy disse. Seu tom era leve. Quase bajulador. Mas havia um tom de congelamento nele. Você prefere que eu trote ela comigo? Levá-la à ópera? Talvez ela se junte a nós na capa do Profeta Diário no próximo ano novo? O mundo inteiro já sabe que ela é minha.
Você queria que eu reiterasse? Astoria empalideceu visivelmente e olhou para Hermione com aversão indisfarçável. Eu não me importo com o que você faça com ela. Astoria rosnou em seguida, girou nos calcanhares e saiu correndo. A instabilidade no ar evaporou com o som de passos recuando. Malfoy olhou para Astoria com uma expressão de aborrecimento. Ele se virou para dirigir sua carranca para Hermione. Você irritou minha esposa. Sangue ruim, ele disse. Hermione olhou para ele. Ele quase parecia esperar que ela se desculpasse. Minha existência a irrita, respondeu ela com indiferença. Ela olhou para ele. Se você se preocupa, pode facilmente remediar isso. Ele bufou e olhou para ela. Essa poção realmente afeta você, disse ele. Ele olhou para ela tão atentamente que parecia que a estava guardando na memória. Ela encontrou seu olhar calmamente. Ela desejou poder ficar tão calma sem sentir que estava congelada. Havia tantas coisas sobre ele que ela queria desvendar e explorar. Se ela pudesse controlar sua psique e controlar a si mesma. Havia tanto nele que fazia pouco sentido para ela. Se ela pudesse apenas se aproximar. Sinto que posso respirar, disse ela. Como se estivesse me afogando há tanto tempo que esqueci como era o oxigênio. Então ela fez uma careta. A retirada deixa a desejar, no entanto, ela acrescentou. Ele riu e seus olhos finalmente deixaram o rosto dela. Se eu não o deixasse no chão, vomitando, você poderia cometer o erro de pensar que me importo, ele disse em uma voz desdenhosa. Hermione olhou para ele. Você parece surpreendentemente preocupado com meu pensamento, ela disse friamente. Malfoy parou e olhou para ela novamente por um momento antes de um lento sorriso felino enfeitar seus lábios. Estamos avançando com a agenda, então? Ele falou lentamente. Os olhos de Hermione se estreitaram. O que foi mesmo? Explorar a asa sul, tentar encontrar as cozinhas, procurar um galpão de jardim ou estábulos, encontrar Malfoy e tentar encontrar uma fraqueza para explorar? Já estamos tão lá embaixo? Você é bastante eficiente. Hermione olhou para ele. Ela queria ficar com raiva, mas a poção teve essa reação cuidadosamente abafada. Você estava na minha cabeça ontem à noite. Ela disse finalmente. Eu estava tentando dormir, mas você estava pensando muito alto, disse ele em um tom suave. Pegando um pedaço de fiapo inexistente de suas vestes e examinando seu foyer, como se fosse um decorador de interiores. Bem, divirta-se, disse ele após um momento. Os estábulos ficam além dos jardins de rosas, no lado sul da mansão, e o galpão do jardim fica do outro lado do labirinto de Sebes. Eu tenho autoridade para dizer que você não pode tocar em tesouras de poda ou forcados. Você pode tentar me estrangular com uma rédea, mas de alguma forma eu duvido que você consiga realmente fazer isso. Ele sorriu para os pulsos dela antes de se virar e subir a escada sem outra palavra. Hermione se levantou e o observou desaparecer por um corredor e então olhou ao redor, refletindo sobre ele enquanto calculava seu próximo movimento. Ele estava lendo sua mente na noite anterior. Ela não ficou surpresa, mas isso fez com que qualquer coisa que ela fizesse se sentisse terrivelmente fútil. Ele nem mesmo precisou esperar para fazer legilimência nela. Ele poderia apenas colher seus esquemas na vanguarda de sua mente. Ela voltou para o quarto, colocou a capa e colocou as botas. Ao sair da mansão na varanda, ela começou a contar mentalmente por 2 para cima. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Enquanto contava, ela deixou sua mente vagar, pensando preguiçosamente. Draco Malfoy era um enigma. Havia tantas contradições girando sob sua fachada fria. Quais eram suas ambições? 22, 24, 26, 28. Ele parecia estar acumulando poder sem ter nenhum propósito específico para isso. Ele sabia que estava acorrentado por ordens que não podia desobedecer. Se case com Astoria, manche sua linhagem com meio-sangues, mantenha Hermione sob constante supervisão. Ele seguiu os comandos de Voldemort com devoção, apesar de não ter gosto aparente por eles. O que ele tirou disso? O que foi que o moveu? Seu poder e status pareciam inúteis. Ele não parecia estar recebendo nada disso, que não receberia como um comensal da morte de nível intermediário. 66, 68, 70, 72. Claro que Hermione pode estar faltando alguma coisa. Ele passou dias fora, durante os quais ela não tinha ideia do que ele fazia. Poderia haver inúmeras coisas que ele estava fazendo e que ela não tinha conhecimento.
Havia algo que ela estava esquecendo, um detalhe que ela sentia que sabia subconscientemente, mas não conseguia localizar. Alguma coisa, alguma coisa. Como um quebra-cabeça que ela estava montando, construído a partir de todas as informações contraditórias que vinha acumulando em sua mente. 132, 134, 136. Ela sentiu algo no fundo de sua mente estalar, e uma página de um caderno bem gasto preenchido com sua caligrafia nadou diante de seus olhos. A fanfarra está na luz, mas a execução está no escuro. O objetivo é sempre enganar. A intenção é revelada para desviar a atenção do adversário. Então ela é alterada para obter o fim pelo que era inesperado. Mas o insight é sábio, cauteloso e espera por trás de sua armadura. Percebendo sempre o oposto do que era sentir e reconhecendo imediatamente o verdadeiro propósito do truque, ele permite que cada primeira sugestão passe, fica à espera de uma segunda e até de uma terceira. A simulação da verdade agora aumenta ao encobrir o engano e tenta, por meio da própria verdade, falsificar. Mudou a jogada para mudar o truque e faz a razão parecer fantasma ao fundar a maior fraude sobre a maior franqueza. Mas a cautela está de guarda, vendo claramente o que se pretende, cobrindo a escuridão que foi revestida de luz, e reconhecendo aquele design mais artístico que parece mais simples. Dessa forma, a astúcia de Python é comparada à simplicidade dos raios penetrantes de Apolo. Hermione parou se perguntando de onde as palavras tinham vindo. Não era um livro que ela pudesse se lembrar. Ela havia memorizado as palavras. Assim que os viu na memória, ela se lembrou de memorizá-los. A fanfarra está na luz, mas a execução está no escuro. Ela repetiu as palavras para si mesma várias vezes. Então ela começou a contar por três enquanto continuava seu caminho através do labirinto de sebes na direção que Malfoy alegou que era o galpão do jardim. O dia passou inutilmente, cheio de contagens. Não havia nada útil que ela pudesse encontrar durante sua exploração final da propriedade Malfoy. O galpão de jardim para o qual Malfoy a indicou estava trancado. Ela descobriu que Malfoy mantinha um estábulo de cavalos alados, enormes Abrachans, Granians e Aetonens. Todos olhavam para ela através das portas trancadas do estábulo e batiam os cascos quando ela se aproximava. Um Granian delicado foi o único que não deu um passo para trás quando Hermione se aproximou. Ele agitou suas asas esfumaçadas e enfiou o nariz nas barras, relinchando e jogando a cabeça para Hermione. Hermione acariciou levemente seu focinho aveludado e sentiu o calor de sua respiração ofegante contra sua palma. Se a mente de Hermione não tivesse sido sufocada, ela poderia ter chorado ao perceber que um cavalo era a primeira coisa quente e gentil a tocá-la em anos. Ela ficou por vários minutos acariciando a testa do cavalo e coçando levemente seu queixo enquanto ele esfregava o nariz em suas vestes na esperança de encontrar uma maçã ou cenoura. Quando percebeu que Hermione não tinha nada a oferecer, puxou sua cabeça estreita para trás e a ignorou. Hermione permaneceu lá por mais tempo do que deveria. Hermione seguiu pelos caminhos e encontrou a entrada da mansão Malfoy. Grandes portões de ferro forjado estavam fechados e não abriam para ela. Hermione não tinha certeza do que ela teria feito se eles tivessem. Ela vagou pela propriedade tanto quanto pôde. Hermione encontrou o cemitério da família, incontáveis lápides e mausoléus enterrados sob a neve. A família Malfoy era antiga. Apenas um mausoléu foi cuidadosamente limpo de neve. Em cada lado da porta havia narcisos encantados, florescendo. Hermione estudou as palavras gravadas no mármore. Narcissa Black Malfoy, amada esposa e mãe. Inclinante Astra, sede não obrigatório. Uma grande lápide para Bellatrix Lestrange estava próxima. O brasão da família negra adornando o mármore, sempre puro. Hermione deixou o cemitério e continuou explorando a propriedade. Parecia interminável, isolado. Colinas nevadas ininterruptas se estendendo até onde ela podia ver de um branco ofuscante sob o céu azul claro. Quando a noite caiu, Hermione continuou vagando, olhando para as constelações até que sentiu os efeitos da poção começarem a desaparecer. Ela se sentiu tão mal na manhã seguinte que pensou que estava morrendo. Ela vomitou do lado da cama e demorou horas antes que pudesse se arrastar para o banheiro. Ela não sabia se poderia se tornar imune à poção, mas não achava que seria possível continuar sobrevivendo para descobrir. Mesmo que Malfoy a enviasse, ela duvidava que seria capaz de se administrar novamente. Ela ficou doente por 2 dias, pressionada contra a janela enquanto tremia e suava a poção de seu sistema.
Refletindo sobre Malfoy, a sala de estar na asa sul repetidas vezes quando ela não estava muito febril para sequer pensar com coerência. Na segunda noite, ela sonhou com Ginny. Ginny estava encolhida ao lado de uma cama e soluçando baixinho. Ela se virou bruscamente quando Hermione entrou na sala. A expressão de Ginny quando ela se virou e viu que Hermione estava angustiada, seu peito estava gaguejando fortemente e sua respiração irregular estava sendo ofegada rapidamente por sua boca aberta. Até seu cabelo ruivo estava molhado de lágrimas. Quando Hermione se aproximou, o cabelo de Ginny caiu para trás e expôs uma cicatriz longa e cruel que descia do lado do rosto, da testa até o queixo. Ginny, disse Hermione. Ginny, o que há de errado? O que aconteceu? Eu não sei. Ginny forçou as palavras e começou a chorar ainda mais. Hermione se ajoelhou ao lado de sua amiga e a abraçou. Oh, Deus, Hermione. Ginny engasgou. Eu não sei como. Ginny parou enquanto lutava para respirar. Sons sufocados de tosse emergiram do fundo de sua garganta enquanto ela lutava contra os espasmos dos pulmões. Está tudo bem. Respirar. Você precisa respirar. Então me diga o que está errado e eu te ajudarei. Hermione prometeu enquanto corria suas mãos para cima e para baixo nos ombros de Ginny. Só respire. Contando até 4. Segure-o. E então saia pelo nariz e conte até 6. Nós vamos construir para isso. Eu vou respirar com você. Tudo bem? Vamos. Respire comigo. Eu entendi você. Ginny apenas chorou mais. Tá tudo bem, Hermione continuou dizendo, enquanto começava a respirar profundamente, demonstrativamente para que Ginny a seguisse. Ela segurou Ginny com força em seus braços para que a garota mais nova sentisse o peito de Hermione se expandindo e contraindo lentamente como uma dica subconsciente. Ginny continuou chorando por mais alguns minutos antes de seus soluços diminuírem e sua respiração começar a espelhar a de Hermione. Você quer me dizer o que há de errado ou prefere que eu chame outra pessoa? Hermione perguntou quando teve certeza de que Ginny não iria continuar hiperventilando. Não, você não pode. Ginny disse imediatamente. Oh, Deus. Eu não. Ginny começou a chorar no ombro de Hermione novamente. Ela ainda estava chorando quando Hermione acordou do sonho. Hermione repassou a memória em sua mente. Ginny raramente chorava. Quando Percy morreu, ela chorou por dias. Mas com o passar da guerra, suas lágrimas secaram junto com as de todos os outros. Ginny mal chorou quando Arthur foi amaldiçoado ou quando George quase morreu. Hermione não conseguia se lembrar de Ginny chorando tanto. Hermione continuou revirando a memória em sua mente, tentando entender. Ela não conseguia se lembrar da cicatriz no rosto de Ginny. Parecia ter vários meses na memória, mas Hermione não se lembrava de quando Ginny poderia tê-lo pego. Parecia que alguém havia esculpido grosseiramente uma parte do rosto de Ginny com uma faca. Hermione se perguntou se foi ela quem o curou.